Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar falando sobre a Vulgata Latina ser a pior tradução que existe. Então, eu vou estar comentando sobre isso, tá? É uma resposta ao comentário de um amigo, eu vou estar reagindo a um comentário e trazendo algumas informações. Então, o que eu peço? Se inscreva nesse canal, assine as notificações, se torne membro do canal, aqui você dá um apoio pra gente. Na página inicial deste canal você encontra um curso de teologia a pagamento único, ok? E vamos a mais este vídeo em si, ok? O nosso querido amigo aqui, ele chegou e ele fez esse seguinte comentário aqui, ó. Olha, Adolfo, eu entendo, você é cristão, e claro que você vai defender a teologia cristã. Sendo sincero, a Vulgata Latina é a pior tradução que existe. Disparado, Jerônimo não conhecia hebraico. Nesta época que ele estava traduzindo do grego para o latim, ele não conhecia hebraico. Depois que ele fez essa tradução, ele foi para Jerusalém estudar a gramática hebraica. Sinceramente, a Vulgata não é confiável. Se você quer ter um estudo melhor, correto, estudo o paleo-hebraico, o hebraico massorético, o aramaico e o grego. Já a Vulgata Latina não é uma boa tradução. Olha, Sheol e Hades, ele traduz inferno ou infernos. E tem mais, sinceramente não confio mais nessa tradução. O bichão é brabo. Não, o cabra aí é brabo, ó. Você tem que estudar paleo-hebraico, hebraico massorético, aramaico e o grego. Caralho. Bichão mesmo. Vamos lá. A Vulgata Latina ser a pior tradução que existe, eu sinceramente vou discordar. Por quê? Quando a gente fala de Vulgata Latina, Vulgata de São Jerônimo e tal, a gente está falando de uma tradução do quarto século. A gente tem que respeitar, nós temos que respeitar uma tradução ou um documento histórico no seu período histórico. Isso é o trabalho de qualquer exegeta, qualquer historiador, qualquer teólogo que se preze, qualquer pessoa linguista que se preze, a primeira coisa que ele faz é respeitar o documento e sua época. É claro que se eu pegasse para traduzir uma Vulgata hoje, se eu fizesse isso hoje, ela seria diferente da Vulgata de São Jerônimo. Mas vamos voltar lá para o quarto século, 300 e pouquinho, quase 400. Vamos voltar para o quarto século. No quarto século, você não tinha lá o léxico com todos os vocábulos do latim. Você não tinha lá uma concordância hebraica e grega. Você não tinha uma concordância hebraico-latim, grego-latim. Você não existia isso. O que você tinha, às vezes, era algum compêndio, algum manual, alguns livros que traziam algumas palavras. Então você não tinha um estudo sistematizado, 100% científico, do estudo das línguas. Ok? Volta lá no quarto século. Você não tinha nem lâmpada, você não tinha luz elétrica. Você não tinha imprensa, você não tinha... Cara, o que você tinha era lá algum rascunho de algum dicionário feito por algum estudioso anterior a você dentro do escritório. Isso se você mesmo não tivesse que ir lá aprender. Então, quando eu olho para esse contexto, para aquele contexto de que... porque assim, vamos lá, cara, hoje eu quero comprar um dicionário, eu vou mostrar para você. Você vai comprar um dicionário? Hoje, no Brasil. Eu quero comprar um dicionário, o que eu faço? Eu entro na internet, compro no Mercado Livre, estante virtual, Amazon, ou vou no sebo da minha cidade, eu vou na Feira do Rolo, eu compro um dicionário de latim-português, por exemplo. Entendeu? Eu compro aqui, né? Se eu quiser, eu compro em francês, né? Compro em francês um dicionário de latim e por aí vai, ok? Dicionário de latim e português, ok? Isso é uma coisa e é um privilégio que nós brasileiros, no século XXI, na segunda dezena na segunda dezena de ano, né, no século XX, no ano 20,
do segundo milênio tem. Isso é um privilégio. Porque, cara, o Jerônimo não teve esse privilégio. Entendeu? Jerônimo não teve esse privilégio. Sabe? Não existia. Eu quis comprar uma concordância hebraico-inglês. Né? Um amigo me deu. Ele mandou dos Estados Unidos. Hoje você encontra ela no Brasil. Essa concordância hebraico. Você encontra. Então, tipo, entendeu? Se você quer, eu preciso de um material de estudo de grego, você tem. Eu quero um material de estudo de hebraico. Nós temos de maneira completa, sistematizado, bonitinho, verbete por verbete, todas as palavras do Antigo Testamento, todas as palavras do Novo. Nós temos dicionário à torta à direita. Quando a gente vai para os dias de São Jerônimo, não existia isso. Não existia isso. Você tinha, o que você tinha era copiado à mão, feito por um estudioso anterior, entendeu? Então era assim, o que eu quero dizer é que era muito precário. Eu, por exemplo, tenho mais livros na minha biblioteca do que Santo Agostinho. E eu não sou o cara que mais tem livros de biblioteca. Eu tenho amigos que têm bibliotecas maiores do que a minha. Eu não sou o cara, entendeu? E eu não sou nem doutor, cara. Eu só sou um professor. Entende? Então, veja a diferença, o contexto. Se eu voltasse no tempo com essa biblioteca, no tempo de Santo Agostinho não, do Jerônimo, Santo Agostinho, maluco, os caras iam fazer assim, tá pega, o maluco é brabo mesmo, rapaz. Os caras iam falar isso. E eu não precisava nem levar os livros de teologia, eu só levava os dicionários de grego, de hebraico, só levava isso. O maluco é brabo, negão. O cara aqui, ó. Esse Tischendorf aqui. Você é louco, mano. O bagulho tá em grego. Ele tem os manuscritos aqui. Tem as referências. Tem aqui, ó. Tá em latim aqui as notas. Que esse cabra macho aqui. Quanto tempo ele gastou pra fazer isso? 200 anos? Tá ligado? E olha a letra bonitinha. Os caras do século IV iam ficar assim. Espantado. Então, quando eu volto para o século IV e entendo o contexto em que a Vulgata Latina, eu vou mostrar uma Vulgata, mas não é a Latina, tá? Isso aqui é Bíblia Sacra Vulgata. Quando a gente volta no tempo e pega a Vulgata de São Jerônimo, a gente entende que ele fez o melhor trabalho que ele pôde. Ele fez o melhor trabalho que ele pôde. Ele teve subsídio. E tem coisa que ele errou. De fato, ele errou. Mas, diante do tempo em que ele vivia, ele corrigiu muita coisa. Assim, estou colocando que eu não sou especialista em latim, não conheço latim. Eu tenho gramáticas de latim, dicionários de latim. Estou estudando sobre o Império Romano. Isso aqui, ó. Boa parte disso aqui, praticamente essa estante aqui, só sobre o estudo de Império Romano aqui. Foi muito presente aí de vocês inscritos. Né? E então assim, a gente tem que respeitar isso. Então falar, a Vulgata Latina é a pior tradução que existe. Não, tem tradução pior. Tem tradução que traz uns comentários bem piores, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar. Eu vejo o nego, por exemplo, criticando João Ferreira de Almeida. Não, porque a tradução de João Ferreira de Almeida é a pior que existe, ele errou isso. Maluco, a tradução do cara é de 1681. É a primeira tradução completa em língua portuguesa. Você traduziu sua Bíblia? Você traduziu a Bíblia já em língua portuguesa completa? Eu não. Então pronto, cala tua boca. Porque o cara fez isso quando não tinha tradução em português. E foi a Bíblia se tornou a Bíblia. Ah, mas tem erro. Mas e a época lexicográfica? Entendeu? Não existiam editoras. Quando a gente volta para São Jerônimo, não existia editoras lançando 1000 livros, 1000 volumes, 1000 livros exatamente iguais de um estudo sistematizado. Então, cara, Jerônimo, ele fez o que ele melhor podia. Outra coisa, não existia um estudo tão aprofundado e tão sistematizado, pelo menos eu desconheço, de análise linguística. Se alguém tiver alguma informação sobre esse assunto, por favor, coloca aqui e fala assim, Adolfo, existia sim, a referência bibliográfica é essa, você encontra essa informação nesse livro e tal, porque eu ficarei muito honrado com a sua ajuda e as pessoas que lerem o comentário também.
E se você fez esse comentário e outra pessoa assistiu e você viu, deixa um like, deixa também um comentário também no comentário da pessoa, né? Porque assim a gente fortalece essa comunidade de estudos, né? Para mim é uma honra ter essa comunidade de estudos aqui. E aí o que acontece? Então nós não tínhamos isso sistematizado. Então qualquer coisa que fosse feita, ela é uma grande vantagem. E qual que é a superioridade da Vulgata Latina com relação às outras traduções? Você tinha muita divergência de tradução, muitas divergências de traduções no período de São Jerônimo. Então o que ele faz? Ele cria a Bíblia Oficial da Igreja. Então ele padroniza, ele corrige, né? Ele corrige traduções que eram equivocadas. É claro que ele também vai cometer os equívocos dele, mas isso é natural da limitação dele, da limitação lexicográfica da época dele. Mas isso não torna a tradução dele pior. Na verdade, isso torna a tradução dele a padrão. Né? É claro que quando a gente fala em Vulgata Latina também existe divergência, porque, né, só essa mesmo, que ela é baseada em 3 ou 4 códexes diferentes, né? Mas tudo bem, isso aí é uma discussão para outro momento. Agora o que acontece? O rapaz ele mencionou o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Eu achei interessante. Ele traduz Sheol e Hades por inferno. Mas cara, vamos lá, diante do exposto que eu coloco aqui, que eu já coloquei nesse vídeo, você tem que observar o seguinte: Sheol significa o quê? Sepultura, local onde os mortos vão. Em latim, o que significa inferno? Local onde os mortos vão. Bom, Sheol no hebraico é isso. Hades no grego, local onde os mortos vão. Às vezes sepultura. Aí isso teria que entrar numa definição mais específica. Mas aí o que acontece? Sheol é traduzido por Hades na Septuaginta e no Novo Testamento. Sheol é traduzido por Hades. Né? Hades no Novo Testamento traz a palavra, muitas vezes o uso da palavra Sheol do Antigo Testamento, das citações. Tá? Então, basicamente é isso. Então, falar que inferno é uma má tradução desse termo, não. Eu acredito que dentro do conhecimento de latim que eu conheço, é a tradução mais aproximada num contexto cultural, linguístico, é a tradução mais aproximada. É a palavra que melhor traduz o termo Sheol. Porque cada língua ela tem o seu uso específico, ok. Sheol é uma palavra de uso único, né? É uma palavra dentro dos estudos, dentro do hebraico, é única. Você não encontra uma palavra que tem um termo seja 100% correspondente a ela nas línguas cognatas ou em outras, inclusive o latim. Mas o latim, a palavra que mais se aproxima do Sheol é a palavra inferno. Ok? É a palavra inferno. O problema da Vulgata Latina é quando eles traduziram também Gehenna por inferno. Aí isso gerou uma confusão. Então você pega Gehenna e Hades, né, no caso para Novo Testamento, na Vulgata Latina, e ele traduz por inferno. Aí o que acontece? Foi se misturar os dois conceitos da palavra, e aí quando surge o nosso querido Dante Alighieri, escreve a Divina Comédia, e ele faz um uso da palavra inferno, né, isso passa a acontecer o quê? O inferno passa a significar um local profundo e quente, quando na verdade ele é a mistura de dois conceitos: Hades, sepultura, local profundo, e Gehenna, local de juízo final, tormento, fogo. Né? Então quando mistura esses dois conceitos, aconteceu isso. Mas isso é uma coisa natural da limitação da língua e da época em que o documento foi redigido. Talvez nem foi Jerônimo que fez isso. Na verdade, talvez as vulgatas, as versões antigas, as vetus latinas antes dele já tenham feito esse equívoco. Então, assim, eu não culpo Jerônimo por isso. Não culpo. Mas a tradução dele trouxe um equívoco interpretativo sobre esse termo. Trouxe, mas isso também foi reforçado por teólogos posteriores, né, a ele. Mas como é que eu sei disso? Simples, eu estudei.
Eu estudei. Então, não é nenhuma questão de defender a teologia cristã. Não estou nem defendendo a teologia cristã. Só estou narrando os fatos aqui do ponto de vista de um professor de exegese, um professor de grego, né? E também como historiador, tá? Então, tô colocando no... não é nem... Essa mesma posição que eu estou mantendo aqui, eu manteria se eu fosse ateu, se eu fosse budista, se eu fosse macumbeiro, se eu fosse qualquer outra coisa. Que é uma questão histórica. Isso a gente tem que respeitar. Entendeu? Então, assim, não estou defendendo a religião cristã, estou indo ao longo da história, demonstrando, para que seja claro para vocês aqui do YouTube, inclusive você que fez esse comentário. Por isso que eu falei que ia ser um baita vídeo, tá? E assim, para finalizar esse vídeo aqui, eu tenho uma indicação de livro, que esse livro, não vou mentir para vocês, tá? Então, assim, muito obrigado, Victor, pelo seu comentário, que realmente deu para tirar um baita insight do seu comentário. Espero outros comentários seus aqui no canal. Sinceramente eu espero, né? Porque, pô, cara, eu só tenho a agradecer pelo insight que você deu. E esse livro eu já indiquei, mas eu vou indicar de novo, que é esse aqui, ó. Fernando Saussure, Curso de Linguística Geral. Esse cara aqui é o pai da linguística moderna, né? Esse livro aqui foi publicado em 1916. Acabei de fazer uma matéria no curso de linguística, de letras, português e inglês, e o curso, a matéria de linguística 1 é baseado nesse cara. É baseado nesse cara aqui, esse cara aqui. Então, uma indicação aqui, para quem gosta de trabalhar com tradução bíblica, leiam esse livro. Se puderem, adquiram algum outro livro de linguística. É barato, tá? Não é coisa muito cara. Esse livro que você vai pagar uns 25, 30 reais, não sei. Entra num sebo, entra no estante virtual, Mercado Livre, você vai encontrar isso aqui. Tem PDF, baixa o PDF. Eu não sou contra PDF, baixa o PDF, leia. Isso aqui vai ajudar muito vocês a entenderem melhor a tradução bíblica. Ok? Vai ajudar muito vocês a entenderem melhor o processo de tradução bíblica e a tradução de qualquer documento. Ok? E essa é a indicação, tá? Ah, mas você não vai indicar outro livro? Não, cara, por que eu vou indicar 500 livros diferentes aqui? Cara, é só esse. Lê esse, que você já vai ter a base do que todo professor de língua portuguesa tem. Todo estudante de linguística, de letras, passa. Você, como teólogo, você já vai ter uma referência. Então, se quiser mais, você pode procurar outros livros. Né? Mas, de fato, também outros livros também são chatos pra caramba. Não vou mentir. Esse aqui é da hora, mano. Ó. Eu comecei a ler alguns livros de linguística, eu falei, mano, ou eu sou muito burro, ou esse livro é muito difícil. Aí eu peguei esse livro aqui, eu falei, cara, esse livro aqui, o cara é bruto, eu tô entendendo tudo que ele tá dizendo, e quando eu crescer eu quero ser igual esse cara foi. É isso mesmo. Entendeu? Então, só que acontece o quê? Esse cara, ele vai surgir no século XX. Ele viveu no século XIX, final do século XIX, e no século XX, é que esse livro foi lançado pelos aprendizes do Fernando Saussure, e dali surge a linguística moderna. Então, estudos linguísticos, avanços lexicais, por exemplo, vamos pegar para Novo Testamento. Cara, todos os léxicos começaram a ser atualizados a partir de 1890 com Adolf Deismann. Né? O dicionário Gerhard Kittel, o Friedrich Duncker, que é o Walter Bauer em alemão. Esses dicionários eles começaram a ser atualizados, isso para grego, no século XX. A mesma coisa são os dicionários do hebraico. Né? Você tem Gesenius, que é século XIX, 1844, século XIX. Aí depois do Gesenius você tem o Coelher-Baugatner, que é século XX. Que, cara, essas atualizações lexicográficas que não tem nada a ver com teologia, elas vão se dar apenas no século XX. Aí eu vou pegar uma tradução do século IV, a Vulgata Latina, e julgar ela com base na lexicografia, na metodologia, na abordagem linguística que nós temos no século XXI. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos ser mais respeitosos. Com toda sinceridade, vamos ser mais respeitosos para com aquelas pessoas do passado. Para com as pessoas do passado. Entende? Então, assim, não é um trabalho perfeito. Tem seus equívocos. Sim, tem. Porém, a gente tem que julgar um documento, um livro, uma tradução, qualquer coisa, de acordo com o tempo em que ela veio à luz.
E qual foi a contribuição? Porque eu posso estudar mais 100 anos e eu não vou conseguir fazer uma contribuição igual o São Jerônimo fez. Eu não vou conseguir fazer uma contribuição igual o Adolf Deismann fez, igual o Fernando Saussure fez. Esse cara, ele mexeu tanto com os alunos dele que depois da morte dele é que os caras lançaram esse livro com notas dos alunos, porque o cara ele dava aula e queimava os documentos dele. Entendeu? Então, assim, os caras marcaram a história do estudo da linguística, da lexicografia, e nós estamos aqui criticando o trabalho dos caras. Sabe, assim, não que não devemos, né? Nós temos direito. Só que, assim, a pergunta é, já ouviu falar em algum desses nomes que eu mencionei? Se não, anota aí. Fica essa aula para vocês, tá? Peço que acompanhem mais vídeos do canal. E tamo junto, tá? Ah, e caso queiram fazer um curso, uma faculdade, uma faculdade de estudo superior, né? Fala comigo, o telefone meu tá na descrição, fala comigo. Eu indico um amigo meu, do qual eu estou fazendo a faculdade com ele. Caso você queira fazer também, um curso super acessível, pagamento fácil, né? Não é o curso livre de teologia que eu indiquei na página inicial, mas caso você queira fazer um curso aprovado pelo MEC de letras, de história, de filosofia, de qualquer coisa que tiver disponível no polo que ele representa, é o Severino Breda, Direito e Teologia. Vai lá no canal dele, se inscreve, dá essa força lá, fala assim, ó, Adolfo me indicou você. O canal dele vai estar na descrição do vídeo aqui mencionado, tá? Então, chega lá, dá uma força para ele também. E é isso, tá? É isso. Mas, mais uma vez, tá, Victor? Muito obrigado pelo seu comentário. Tipo, realmente, eu tenho que discordar dele, mas eu tenho que agradecer pelo insight, ok? É isso aí. Um abraço a todos e